Nos últimos suspiros da Segunda Guerra Mundial, o ar sobre Bergen-Belsen já cheirava a morte. O campo de concentração se tornara um inferno indescritível, um abismo de sofrimento onde mais de 13.000 corpos insepultos se decompunham a céu aberto. 60.000 prisioneiros, almas abandonadas à própria sorte, aguardavam o fim, consumidos pela fome e pela doença. Em meio a esse caos, um grupo de mulheres não apenas observava, mas orquestrava a brutalidade com uma frieza metódica. Quando as forças britânicas finalmente romperam os portões, a cena que encontraram desafiava a própria compreensão humana. O horror era absoluto, mas algo ainda mais perturbador se destacava naquela paisagem de desespero. A presença das guardas da SS, Irma Grese, Elisabeth Falkenhath, Johanna Bormann. Seus nomes ecoariam como um testamento sombrio da capacidade humana para a crueldade. A questão que pairava no ar era inescapável. O que transformou mulheres comuns nas executoras de Belsen? Como podiam caminhar entre os moribundos, indiferentes, sem um traço de remorso no olhar? O que se desenrolou no tribunal que se seguiu mudaria para sempre a forma como o mundo enxergava o horror do Holocausto. Mas a justiça que lhes foi imposta seria de fato suficiente para pagar por seus crimes? Em meio à arquitetura do extermínio nazista, alguns lugares desenvolveram sua própria assinatura de crueldade. Bergen-Belsen era um deles. Concebido em 1940 como um campo para prisioneiros de guerra, seu destino foi selado quando a SS assumiu o controle parcial em 1943, transformando-o em um complexo mortal. Sua estrutura tripartida permitia à administração nazista uma segregação meticulosa de suas vítimas, mas sua arma mais letal não era o gás, e sim a morte por negligência sistemática. A partir de 1944, sob o comando de Joseph Kramer, que ficaria conhecido como a Besta de Belsen, o campo mergulhou em um estado de superlotação catastrófica. Em menos de um ano, a população se multiplicou por 10. Nesse ambiente sufocante, a fome, a tuberculose, o tifo e a disenteria se tornaram os verdadeiros carrascos, e o abandono planejado atingiu seu clímax nos meses que antecederam a libertação. O campo, projetado para abrigar 10.000 detentos, chegou a conter mais de 60.000 almas. Sobreviventes descreveriam um espaço onde a vida e a morte coexistiam sem fronteiras, com prisioneiros fracos demais para se mover dividindo o chão com cadáveres. A administração nazista havia reduzido metodicamente as rações de comida, enquanto as doenças se multiplicavam sem controle. Aquele silêncio febril, no entanto, estava prestes a ser quebrado. Quando as forças britânicas e canadenses se aproximaram em abril de 1945, Heinrich Himmler tomou uma decisão calculada. O campo seria entregue sem resistência. Não era um ato humanitário, mas um movimento pragmático diante da derrota iminente. Em 11 de abril, uma zona neutra foi estabelecida ao redor do campo, mas o que surpreendeu os libertadores não foi apenas a escala do horror, mas a presença de vários guardas da SS, incluindo o próprio Kramer, que alegava permanecer ali para manter a ordem. Era uma declaração grotesca diante da cena que saudou os soldados britânicos. Mais de 13.000 corpos insepultos e quase 60.000 prisioneiros em estado crítico, muitos morrendo de fome e doenças. Haviam sido abandonados por dias sem comida ou água, com uma taxa de mortalidade diária de 500 pessoas. A voz de um correspondente da BBC, trêmula mas firme, levou o testemunho ao mundo. Aqui, em mais de um acre de terra, jazem os mortos e os moribundos. Não se pode distinguir quem é quem. Os vivos apoiam suas cabeças nos cadáveres, e ao redor deles a terrível procissão fantasmagórica de pessoas emaciadas se move, sem rumo, sem esperança. Bebês nasceram aqui, pequenas coisas murchas que não podiam viver. Uma mãe enlouquecida gritou para uma sentinela britânica por leite para seu filho, e quando ele colocou a pequena criatura em seus braços, ela correu, chorando terrivelmente. Ele desembrulhou o pacote e descobriu que o bebê estava morto há dias. Este dia em Belsen foi o mais horrível da minha vida. A resposta britânica foi imediata, mas complexa.
Enquanto iniciavam operações médicas para os sobreviventes, forçaram os guardas da SS a enterrar os mortos. No caos inicial, alguns prisioneiros atacaram seus antigos torturadores e alguns guardas atiraram naqueles que tentavam acessar os depósitos de comida. Diante da epidemia de tifo, os britânicos tomaram uma medida drástica. Os sobreviventes foram transferidos e as barracas originais do campo, incendiadas com tanques lança-chamas. Enquanto as chamas consumiam as provas físicas daquele inferno, uma pergunta inescapável pairava no ar. Que tipo de pessoas poderiam ter perpetrado tamanha atrocidade? A resposta começou a tomar forma quando os investigadores identificaram cerca de 500 pessoas que haviam trabalhado em Belsen. Desse grupo, 45 guardas e ex-funcionários seriam levados a julgamento. O que chocou o mundo, no entanto, foi descobrir que entre os acusados havia várias mulheres jovens, cujos nomes entrariam para a história por sua extraordinária crueldade. Na sombra da história, alguns nomes ecoam não por seus feitos, mas por sua extraordinária crueldade. São nomes como Irma Grese, Elisabeth Volkenrath e Johanna Bormann. A engrenagem da morte montada pelo sistema de campos de concentração nazista não recrutou apenas homens para sua execução. Centenas de mulheres serviram como guardas em campos para prisioneiras, desempenhando um papel fundamental no mecanismo do Holocausto. Entre elas, 3 se destacaram por uma crueldade que as conduziria, por fim, à forca em dezembro de 1945. A infância de Irma Grese, nascida em 7 de outubro de 1923 em uma zona rural da Alemanha, foi rompida por uma tragédia. Aos 13 anos, sua mãe cometeu suicídio ingerindo ácido clorídrico após descobrir a infidelidade do marido. Essa perda traumática coincidiu com a ascensão do nazismo, oferecendo à jovem Irma um sistema de valores alternativo em um momento de profunda vulnerabilidade emocional. Antes de completar 15 anos, ela abandonou a escola e trabalhou brevemente como enfermeira auxiliar em um sanatório para soldados da SS. Embora tenha manifestado interesse em se juntar à Liga das Moças Alemãs, a organização juvenil feminina do Partido Nazista, seu pai se opôs veementemente. Essa rejeição paterna apenas intensificou sua determinação de encontrar independência dentro do sistema nazista, distanciando-se deliberadamente de sua família. As ambições de Grese se materializaram quando, antes de completar 18 anos, ela foi enviada para Ravensbrück, um campo de concentração exclusivamente feminino, onde sua transformação começou. Lá, ela trabalhou inicialmente como voluntária, um detalhe significativo que contradiz a narrativa posterior de coerção. Este campo funcionava como um centro de treinamento para guardas da SS, e Grese demonstrou uma adaptação excepcional ao ambiente. Em 1942, com apenas 19 anos, foi promovida a supervisora. Seus superiores reconheceram nela não apenas eficiência, mas uma convicção ideológica excepcional. Grese havia internalizado completamente a propaganda nazista, considerando que a República de Weimar havia sangrado a da Alemanha e que o nacionalsocialismo representava a salvação para sua nação. Elisabeth Volkenrath, nascida Elisabeth Mühlaus, veio de um contexto semelhante. Filha de um trabalhador florestal, cresceu em uma família numerosa. Após concluir sua educação básica, trabalhou como babá e cozinheira entre 1933 e maio de 1938, tornando-se depois cabeleireira. A atração ideológica de Volkenrath pelo nazismo não surgiu de um trauma familiar, mas de uma suscetibilidade gradual à propaganda do regime que oferecia uma visão de ordem e propósito em tempos turbulentos. Em outubro de 1941, aos 22 anos, Volkenrath alistou-se voluntariamente no Corpo Auxiliar Feminino da SS. Foi inicialmente designada para Ravensbrück sob o comando de Dorothea Binz, onde aprendeu técnicas de vigilância e controle. Assim como Grese, ela escolheu conscientemente essa carreira, solicitando em março de 1942 uma transferência para Auschwitz, um campo com maiores perspectivas para quem desejava ascender na hierarquia dos campos.
Johanna Bormann apresentava um perfil distinto. Nascida em 10 de setembro de 1893, em Birkenfelde, na Prússia Oriental, ela era consideravelmente mais velha que suas colegas quando entrou no sistema de campos em março de 1938, aos 45 anos. Sua juventude se desenrolou em um mundo anterior ao nazismo e ela inicialmente desenvolveu inclinações religiosas, chegando a se envolver em trabalho missionário. Essa aparente piedade contrastava brutalmente com seu comportamento posterior nos campos. Bormann não se juntou à SS por convicção ideológica, mas por razões econômicas. Começou como funcionária civil nas cozinhas de Lichtenburg, o primeiro campo de concentração feminino, e foi posteriormente transferida para Ravensbrück quando o primeiro mudou de função. Diferente das mais jovens Gräse e Volkenrath, Bormann não fora moldada desde a adolescência pela doutrinação nazista, mas ainda assim desenvolveria uma brutalidade comparável. Isso demonstrava como o sistema dos campos podia transformar até mesmo indivíduos cuja formação parecia fundada em valores opostos à crueldade. Os caminhos dessas três mulheres convergiram em Auschwitz-Birkenau em 1943. Àquela altura, Gräse havia sido transferida para lá, após impressionar seus superiores, subindo rapidamente na hierarquia. Seu pai rompera os laços com ela, expulsando-a de casa ao saber de seu trabalho na SS. Essa ruptura familiar possivelmente intensificou sua imersão na identidade de guarda, onde encontrou não apenas independência econômica, mas também um senso de pertencimento e poder. Volkenrath também foi transferida para Auschwitz, trabalhando inicialmente na oficina de alfaiataria para prisioneiros antes de passar para a área feminina de Birkenau. Após uma interrupção por doença, ironicamente ela contraiu tifo, a mesma doença que afligia as prisioneiras devido às condições que ajudava a impor. Ela retornou para supervisionar o escritório de pacotes e correspondência, uma posição que lhe concedia controle sobre recursos vitais para as detentas. Bormann chegou a Auschwitz-Birkenau em maio de 1943, inicialmente designada para comandos de trabalho externos antes de assumir funções dentro do campo. Para as três mulheres, Auschwitz representou uma intensificação de sua participação no Holocausto. Lá, elas não apenas vigiavam prisioneiras, participavam ativamente das seleções que enviavam mulheres e crianças diretamente para as câmaras de gás. À medida que o Exército Vermelho avançava em direção à Polônia em 1945, essas guardas foram transferidas para Bergen-Belsen, onde continuaram seu serviço sob o comando de Joseph Kramer. O campo sofria então de superlotação extrema, com recursos escassos e epidemias mortais. Nesse contexto caótico dos últimos meses da guerra, a brutalidade dessas mulheres não diminuiu, mas encontrou novas formas de expressão. A trajetória dessas três mulheres dentro do sistema de campos de concentração reflete não apenas suas adaptações pessoais, mas também como o regime nazista normalizou o comportamento extremo, transformando cidadãos comuns em carrascos. Sua história contradiz a noção de que a participação feminina nos crimes nazistas foi meramente periférica ou coagida. Elas escolheram suas posições, buscaram promoções e desenvolveram métodos pessoais de crueldade que as distinguiriam até mesmo em um sistema fundado na desumanização sistemática. Nos campos de extermínio, a crueldade era um sistema, mas para algumas, o sistema era apenas o ponto de partida. A brutalidade exercida por Irma Gräse, Elisabeth Volkenrath e Johanna Bormann transcendia os parâmetros de desumanidade já estabelecidos pelo regime nazista, revelando uma inovação pessoal na administração do sofrimento que assombrou milhares de prisioneiros. Irma Gräse, apelidada de A Bela Fera, ou a Hiena de Auschwitz, desenvolveu um repertório de crueldades que mesclava violência física com tortura psicológica. Nos olhos dela, então com apenas 20 anos, os sobreviventes viam um prazer inegável diante do sofrimento alheio. Ela participava regularmente das seleções em Auschwitz-Birkenau,
onde decidia quem seria enviado para a morte imediata, e dizia-se que, movida por ciúmes, escolhia deliberadamente as mulheres mais belas para as câmaras de gás. Seu método era caracterizado pelo uso de animais como ferramenta de terror. Gress treinou um pastor alemão especificamente para atacar prisioneiras, e testemunhas descrevem como ela ordenava que o cão as estraçalhasse, observando com satisfação enquanto o animal mutilava mulheres já enfraquecidas. Esses ataques eram complementados por espancamentos pessoais, nos quais usava chicotes e botas com biqueiras de aço para maximizar os ferimentos. Seu sadismo, no entanto, assumiria dimensões ainda mais sombrias, com relatos de que mantinha relações com oficiais da SS enquanto exercia poder absoluto sobre as prisioneiras, forçando-as a satisfazer seus caprichos. Embora menos conhecida publicamente, Elisabeth Volkenrath exercia um terror igualmente metódico. Como supervisora principal da ala feminina em Auschwitz, sua autoridade era extraordinária. Uma sobrevivente, Vera Fischer, testemunhou ter sido espancada por Volkenrath com tanta violência que precisou de 3 semanas de hospitalização. Outras testemunhas afirmaram tê-la visto em aproximadamente 80 ocasiões, agredindo prisioneiras com um cacetete de borracha até que perdessem a consciência. O caso de Helena Copper ilustra sua crueldade calculada. Acusada de portar um anel, Helena foi forçada a correr atrás de uma bicicleta até o quartel da SS, onde Volkenrath a espancou e a trancou em um porão, com pão e água a cada 3 dias. Mais tarde, foi obrigada a limpar latrinas, onde contraiu tifo. Volkenrath também implementou os chamados esportes, exercícios exaustivos que serviam como punição coletiva e frequentemente resultavam em morte por esgotamento. A punição era apenas o começo do calvário. Johanna Bormann, conhecida como a Mulher dos Cães, representa um caso perturbador de metamorfose moral. Tendo sido uma mulher religiosa em sua juventude, ela desenvolveu nos campos um fascínio pelo sofrimento que contradizia completamente seus valores anteriores. Bormann se destacou ao transformar seu pastor alemão em uma extensão de sua vontade punitiva. Durante uma marcha, ela ordenou que o animal atacasse uma prisioneira com a perna inflamada, que não conseguia acompanhar o ritmo. O cão literalmente a destroçou. Em outro incidente, Bormann agarrou uma prisioneira pelos cabelos, jogou-a no chão e permitiu que seu cão a mordesse até que ela sangrasse profusamente. Em seguida, enviou a mulher para o bloco 25, a antessala das câmaras de gás. Sua colaboração com Joseph Mengele, o infame Anjo da Morte, adicionou outra dimensão ao seu horror, ao selecionar prisioneiras para os experimentos médicos dele. Quando as 3 mulheres foram transferidas para Bergen-Belsen no início de 1945, as condições no campo haviam se deteriorado a níveis catastróficos. Com cerca de 60.000 prisioneiros amontoados em instalações projetadas para 10.000 e com epidemias de tuberculose, tifo e disenteria dizimando a população, o ambiente ofereceu novas oportunidades para a crueldade. Ali, onde não havia câmaras de gás, a morte operava pela fome e pela doença. As 3 guardas adaptaram seus métodos. Testemunhas afirmaram que Gress continuou a atirar arbitrariamente em prisioneiras, enquanto Volkenrath manteve seu regime de espancamentos letais e Bormann persistiu em usar seu cão para aterrorizar as detentas. Um aspecto perturbador era sua obstinação na crueldade, mesmo quando a derrota alemã era iminente. Ao contrário de muitos guardas que fugiram, elas permaneceram em Belsen até a libertação, continuando seus abusos. Essa persistência revelava algo mais profundo que a simples obediência. A dimensão psicológica do terror que elas impunham era tão devastadora quanto a física. Elas cultivavam uma atmosfera de imprevisibilidade e medo constante. Gress costumava assobiar suavemente enquanto caminhava, um som que aterrorizava as prisioneiras, pois sabiam que ele precedia atos de violência. Volkenrath desenvolveu uma expressão impassível enquanto administrava espancamentos, criando um contraste psicologicamente devastador. O comportamento delas não era apenas a implementação de políticas genocidas, mas uma interpretação pessoal
que excedia as exigências do sistema, transformando-as em arquitetas de um sofrimento individualizado. O fim não chegou com o estrondo de canhões, mas com o silêncio de um acordo. À medida que a derrota se tornava inevitável, Heinrich Himmler autorizou, em 11 de abril de 1945, a rendição negociada de Bergen-Belsen. Essa decisão pragmática criou um cenário sem precedentes. Os guardas da SS, incluindo Irma Grese, Elisabeth Völkenrath e Johanna Bormann, permaneceram em seus postos enquanto as forças britânicas e canadenses se aproximavam. Quando as tropas aliadas estabeleceram uma zona neutra ao redor do campo, depararam-se com uma situação que desafiava a lógica. Joseph Kramer, o comandante, não apenas estava presente, mas se apresentou formalmente aos oficiais britânicos, alegando ter ficado para manter a ordem. A declaração soava grotesca em meio ao absoluto colapso humanitário que reinava ao seu redor. Seguindo seu exemplo, as 3 guardas também não haviam fugido. A decisão de permanecer sugere uma desconexão profunda com a realidade. Talvez acreditassem que poderiam diluir sua culpa na complexidade administrativa ou que a fuga seria uma confissão explícita. Qualquer que fosse o motivo, elas subestimaram gravemente a magnitude do que estava por vir. Era um cálculo que selaria seus destinos. O tenente-coronel Mervyn Willett Goning, um dos primeiros a entrar em Belsen, registrou o encontro. "Encontramos o comandante e sua equipe ainda em seus postos", escreveu ele. Pareciam considerar que haviam feito um bom trabalho em circunstâncias difíceis e esperavam nosso reconhecimento. Ficaram visivelmente chocados quando os colocamos sob prisão. Aquele choque inicial era apenas um prelúdio. Em 15 de abril, quando os britânicos adentraram completamente o campo, a cena que os recebeu desafiava a compreensão humana. Mais de 13.000 corpos insepultos espalhavam-se pelo terreno ou se empilhavam ao lado dos barracões. Cerca de 60.000 prisioneiros em diversos estágios de inanição e doença, muitos fracos demais para se mover. A cada dia, 500 almas se apagavam em meio a epidemias de tifo, tuberculose e disenteria. Nesse cenário apocalíptico, identificar as guardas não foi difícil. Os sobreviventes, com um sopro de força restante, imediatamente apontaram as 3 mulheres, narrando suas crueldades aos soldados. Irma Grese, particularmente reconhecível por sua juventude, foi identificada por múltiplos prisioneiros. "Nós a reconhecemos na hora", lembrou um deles. É impossível esquecer aquele rosto, sorrindo enquanto selecionava quem viveria e quem morreria. Elisabeth Völkenrath tentou se misturar aos prisioneiros, trocando seu uniforme por roupas civis. A tentativa foi inútil. Sobreviventes da seção feminina de Auschwitz, que lembravam vividamente da supervisora que ordenara incontáveis espancamentos, a denunciaram. Johanna Bormann, de aparência mais discreta, mas inconfundível para aqueles que sofreram os ataques de seu cão, foi igualmente identificada. As 3 foram presas junto com outros 42 membros da equipe de Belsen. As autoridades britânicas implementaram uma forma de justiça poética e imediata. Forçaram os guardas capturados, incluindo as 3 mulheres, a participar da remoção e do enterro dos milhares de cadáveres. A macabra tarefa realizada sob supervisão militar expôs os perpetradores ao resultado tangível de suas ações. Fotografias históricas mostram Irma Grese com uma expressão tensa, mas impassível, carregando corpos ao lado de outros guardas. Em outras imagens, Elisabeth Völkenrath aparece carregando cadáveres para valas comuns abertas por tratores britânicos. Johanna Bormann, visivelmente mais velha, foi fotografada arrastando restos humanos sob o olhar atento de soldados armados. Esse confronto forçado com as consequências de seus atos gerou reações distintas. Segundo testemunhas, Grese manteve uma atitude desafiadora, manuseando os corpos com um desdém evidente, como se fossem objetos. Völkenrath exibiu mais angústia física, chegando a vomitar durante o trabalho, enquanto Bormann operava mecanicamente com uma expressão impenetrável. A captura e esses atos iniciais de justiça foram amplamente documentados.
Jornalistas e cinegrafistas militares registraram os momentos, criando algumas das imagens mais emblemáticas do fim do Holocausto. As fotografias circularam internacionalmente, provocando um choque profundo no público, que via pela primeira vez o envolvimento de mulheres em atrocidades que muitos associavam exclusivamente à brutalidade masculina. Richard Dimbleby, o correspondente da BBC que entrou com as forças britânicas, expressou o impacto daquela visão. Entre os perpetradores, havia mulheres jovens, algumas que poderiam passar por enfermeiras, mas que haviam participado de crimes indescritíveis. Ver aquelas mulheres que qualquer um poderia ter cruzado numa rua europeia, cercadas pelo resultado de seu trabalho, criava uma dissonância impossível de reconciliar. Durante os interrogatórios preliminares, as três adotaram as estratégias de defesa que manteriam em seus julgamentos. Grace negou qualquer participação nas seleções, alegando que cumpria apenas tarefas administrativas. Wilkenhat argumentou que desconhecia o destino dos prisioneiros, insistindo que nunca soube das câmaras de gás. Bormann, por sua vez, afirmou que seu cão era apenas um animal de estimação não treinado para atacar. Essas negações contrastavam brutalmente com os testemunhos consistentes dos sobreviventes, que forneciam detalhes meticulosos de crueldade. As autoridades britânicas construíam pouco a pouco dossiês detalhados contra cada uma delas. Após as operações de limpeza, as três mulheres e os outros membros da equipe foram transferidos para uma prisão militar. O campo de Bergen-Belsen, considerado um foco infeccioso irrecuperável, foi incendiado por tanques lança-chamas britânicos, apagando as estruturas físicas, mas não a evidência do que ali ocorreu. A captura e identificação de Grace, Wilkenhat e Bormann representaram um momento crucial. Pela primeira vez, perpetradoras de crimes contra a humanidade seriam julgadas no mesmo nível que seus colegas homens, estabelecendo um precedente para a responsabilidade individual, independentemente do gênero. A imagem daquelas três mulheres, em meio a montanhas de corpos, estava prestes a subir ao banco dos réus. No outono de 1945, enquanto a poeira da guerra ainda assentava sobre a Europa, a pequena cidade alemã de Lüneburg se tornou o palco de um acerto de contas sem precedentes. Ali, entre 17 de setembro e 17 de novembro, o destino de dezenas de criminosos de guerra seria decidido. O processo, oficialmente conhecido como o julgamento de Joseph Kramer e outros 44 acusados, entraria para a história por uma razão particular. Pela primeira vez, mulheres seriam sistematicamente julgadas por crimes contra a humanidade. O Tribunal Militar Britânico, presidido pelo Major-General HPM Bernie Ficklin, operava sob um decreto real que permitia julgar atos cometidos não apenas em Bergen-Belsen, mas também em Auschwitz-Birkenau, em território polonês. A rede da justiça se estendia para além das fronteiras recém-libertadas. Ao longo de 54 dias de audiências, as paredes daquele tribunal ecoaram com testemunhos de sobreviventes e a apresentação de provas documentais. Mas nenhuma palavra era tão devastadora quanto as imagens projetadas em silêncio. As filmagens feitas pelo exército britânico na libertação de Belsen. Montanhas de corpos e a condição esquelética dos vivos preenchiam a tela. Um contraste grotesco com a aparência das três mulheres no banco dos réus, impecavelmente vestidas. Irma Gress, representada pelo Major LSW Cranfield, adotou uma estratégia de negação parcial. Ela admitia ter espancado prisioneiras, mas negava qualquer envolvimento nas seleções para as câmaras de gás. Sua defesa tentou pintá-la como uma jovem ingênua, um mero peão manipulado pelo sistema. Essa narrativa cuidadosamente construída, no entanto, estava prestes a se despedaçar. Depoimentos detalhados de sobreviventes demoliram sua fachada. Uma testemunha, Ilona Stein, declarou com a voz firme: "Eu pessoalmente vi Grace atirar em uma prisioneira que estava perto do arame farpado." Outro relato devastador veio de Helen Copper, que descreveu como Grace ordenava que seu cão atacasse prisioneiras fracas demais para trabalhar. A imagem da jovem inocente se dissolvia a cada palavra. Quando chegou sua vez de testemunhar,
A própria Greze exibia uma atitude que oscilava entre a arrogância e a indiferença. Questionada sobre as seleções em Auschwitz, ela respondia com evasivas calculadas. O promotor, coronel T.M. Backhaus, confrontou-a sobre um incidente específico em que ela espancou uma prisioneira até a inconsciência. A resposta de Greze foi curta e fria. A disciplina precisava ser mantida. Elisabeth Falkenrath, defendida pelo capitão A.H. Champion, seguiu uma linha semelhante, mas com suas próprias nuances. Ela admitiu ter estado presente nas seleções de Auschwitz, mas alegou desconhecer seu propósito final. "Eu nunca soube sobre câmaras de gás", declarou ela, provocando murmúrios de incredulidade entre os sobreviventes na sala. Seu álibi era a ignorância em meio ao epicentro do extermínio. O testemunho mais contundente contra Falkenrath veio de Doris Safran. Ela descreveu como a acusada espancou uma mulher idosa até a morte por não conseguir se manter de pé durante uma longa formação. Ela a arrastou escada abaixo e a chutou repetidamente enquanto ela jazia imóvel, afirmou Safran. Durante o interrogatório, Falkenrath negou o incidente, mas sua resposta mecânica carecia de convicção diante da riqueza de detalhes. Johanna Bormann, por sua vez, apoiou sua defesa em sua idade e suposta impotência dentro da engrenagem nazista. Seu advogado, Major A. Munro, tentou retratá-la como uma mulher solitária de meia-idade, presa em circunstâncias impossíveis, que apenas cumpria ordens. Essa imagem contrastava violentamente com os relatos que a descreviam, ordenando que seu cão estraçalhasse prisioneiros. Em seu depoimento, Bormann admitiu possuir um cão em Auschwitz, mas insistiu que nunca o usou contra os prisioneiros. "Era contra os regulamentos do campo", declarou ela, "e eu teria sido punida por isso." A afirmação era absurda em um lugar onde as maiores atrocidades eram precisamente a política oficial. Alexandra Svidova ofereceu um testemunho implacável, descrevendo como Bormann ordenou que seu cão atacasse uma prisioneira com uma perna inchada, causando ferimentos fatais. A promotoria britânica enfrentava uma dificuldade adicional. Muitas testemunhas cruciais estavam espalhadas pela Europa, se recuperando do cativeiro, enquanto outras já haviam sucumbido às sequelas. Apesar das limitações, 54 testemunhas foram reunidas, fornecendo relatos consistentes e detalhados que selavam o destino das acusadas. A imprensa internacional acompanhava o processo com um fascínio mórbido, especialmente pelas 3 mulheres. O jornal britânico Daily Express apelidou Irma Greze de "a Bela Fera", articulando a aparente contradição entre sua juventude e beleza e as atrocidades que cometera. A cobertura midiática enfatizava sua idade, 22 anos, e sua aparência, criando uma narrativa sobre a natureza do mal que transcende as aparências. A presença de mulheres no banco dos réus desafiava concepções arraigadas sobre a natureza da feminilidade. Enquanto a participação masculina em atrocidades era compreendida dentro dos paradigmas da violência de guerra, as perpetradoras femininas chocavam. Comentaristas da época expressavam espanto particular com o caso de Greze, cuja juventude e gênero pareciam incongruentes com sua crueldade sistemática. Em 16 de novembro de 1945, após deliberar sobre as extensas evidências, o tribunal anunciou seus vereditos. Irma Greze foi considerada culpada dos crimes cometidos tanto em Bergen-Belsen quanto em Auschwitz. Elisabeth Falkenrath recebeu um veredito idêntico. Johanna Bormann foi considerada culpada apenas pelos crimes em Auschwitz, o que ainda assim era suficiente para a pena máxima. No dia seguinte, as sentenças foram pronunciadas. Joseph Kramer, o comandante de Belsen, e 10 de seus subordinados, incluindo as 3 mulheres, foram condenados à morte. A sentença especificava que seriam executados por enforcamento, um método que os britânicos consideravam apropriado para crimes de guerra, em oposição ao fuzilamento reservado para ofensas militares. A reação das condenadas foi reveladora. De acordo com os relatórios oficiais, Irma Greze manteve uma atitude desafiadora, sem demonstrar remorso visível. Elisabeth Falkenrath
recebeu a notícia com aparente incredulidade. Johanna Bormann, segundo uma testemunha, pareceu se desconectar da realidade como se entrasse em um transe. Nos dias seguintes, o pedido de Grez por um novo julgamento foi rapidamente indeferido. A decisão judicial estabeleceu um precedente fundamental. Perpetradoras de crimes contra a humanidade seriam julgadas pelos mesmos padrões que seus colegas homens, sem atenuantes baseados em gênero. O julgamento de Belsen representou um momento decisivo na evolução da justiça internacional. Pela primeira vez, um tribunal estabeleceu que a participação em um sistema genocida implicava responsabilidade criminal individual. Para Irma Grese, Elisabeth Volkenrath e Johanna Bormann, o processo judicial terminava com uma certeza inescapável. Seu próximo encontro seria com o carrasco na prisão de Hamelin. No frio de dezembro de 1945, as antigas muralhas da prisão de Hamelin, na Baixa Saxônia, guardavam um silêncio pesado. Ali, a justiça se preparava para um acerto de contas final com os algozes do Reich, e o carrasco da coroa britânica, Albert Pierre Point, havia sido convocado para garantir que a sentença fosse cumprida com uma precisão implacável. Para esta tarefa sem precedentes, as autoridades britânicas haviam adaptado uma ala inteira da prisão. Um corredor ladeado por celas pequenas e frias que levava a um único destino: uma câmara de execução. O método escolhido era o enforcamento de queda longa, uma técnica britânica projetada para causar morte instantânea pela fratura cervical, minimizando o sofrimento. O procedimento, no entanto, exigia cálculos de uma precisão cirúrgica, baseados no peso e na compleição de cada condenado. Na véspera das execuções, Pierre Point e seu assistente, o sargento-mor Richard Anthony O'Neill, encontraram-se com cada um dos prisioneiros. Era um ritual clínico, necessário para determinar o comprimento exato da corda. O encontro com Irma Grese, documentado por Pierre Point em sua autobiografia, revelou-se particularmente perturbador. Ela saiu de sua cela e caminhou em direção a eles rindo. Parecia uma jovem saudável, quase despreocupada. Grese respondeu às perguntas, mas hesitou quando questionada sobre sua idade, oferecendo um sorriso cúmplice. 21, ela disse finalmente. Pierre Point registrou meticulosamente suas medidas: 1,65 m de altura, 68 kg de peso. Com base nesses dados, ele calculou que uma queda de 2,24 m garantiria o fim instantâneo. Uma normalidade desconcertante que se desmancharia com a primeira luz da manhã. O encontro com Elisabeth Volkenrath transcorreu de forma mais sombria. Diferente de Grese, ela não demonstrou qualquer jovialidade, respondendo com monossílabos e evitando o contato visual. Suas medidas, cerca de 1,62 m e 65 kg, permitiram a Pierre Point calcular a queda necessária. Johanna Bormann, por sua vez, era um contraste gritante com suas companheiras mais jovens. Aos 52 anos, ela mancava pelo corredor, parecendo velha e exausta. Ela tremia ao subir na balança, escreveu Pierre Point. Em alemão, ela murmurou: "Eu tenho meus sentimentos." Foi a única declaração que o carrasco registrou dela, uma rara fissura na armadura de uma mulher que havia demonstrado pouca compaixão por suas vítimas. A manhã de 13 de dezembro começou cedo. A logística exigia uma precisão de relógio. 11 pessoas seriam executadas, começando pelas 3 mulheres individualmente, seguidas pelos homens, em pares. A decisão de executar as mulheres primeiro talvez visasse minimizar a agonia da espera. Às 9h34, Irma Grese foi a primeira a encarar o cadafalso. Pierre Point descreveu o momento com frieza técnica. Ele caminhou pelo corredor e chamou seu nome: Irma Grese. Ela emergiu da cela, pequena demais para que ele entrasse, e ele teve de imobilizá-la ali mesmo. "Siga-me", disse ele em inglês, e O'Neill repetiu a ordem em alemão. Ela o seguiu sem hesitar. No centro da câmara, Grese caminhou até a marca de giz no alçapão. Por um instante observou os oficiais que a cercavam. Enquanto Pierre Point lhe cobria a cabeça com o capuz branco, ela disse com sua voz lânguida uma única palavra: "Schnell." Rápido.
O alçapão se abriu. Aquela palavra final, interpretada como desafio, resignação ou até mesmo consideração, foi sua última declaração. Às 10h04, foi a vez de Elisabeth Völkenrath. O mesmo procedimento foi seguido. Ela foi guiada até a marca de giz, mas, ao contrário de Greze, não pronunciou nenhuma palavra final registrada. Aos 26 anos, a mulher que ascendera de aprendiz de cabeleireira a supervisora de campo de concentração em menos de uma década, encontrou seu fim sob a justiça britânica. Johanna Bormann, a última das três, enfrentou o cadafalso às 10h38. Pierre Pouin notou que ela parecia fisicamente enfraquecida, precisando de ajuda para subir os degraus da forca. A execução seguiu o protocolo e, após a confirmação médica de sua morte, seu corpo foi removido, abrindo caminho para os prisioneiros homens. Após as mulheres, Pierre Pouin prosseguiu com os homens. Joseph Kramer, a besta de Belsen, foi executado junto com o Dr. Fritz Klein às 12h19. Os demais seguiram em pares, até que as 11 execuções planejadas para aquele dia fossem concluídas. Os corpos foram colocados em caixões simples para cremação. As autoridades britânicas, antecipando que os túmulos poderiam se tornar locais de peregrinação para simpatizantes nazistas, determinaram que as cinzas fossem dispersas em um local não revelado. A precisão de Pierre Pouin estabeleceu um padrão para a aplicação da justiça internacional. Sua insistência na dignidade do processo, mesmo para perpetradores de crimes atrozes, refletia o princípio de que o objetivo era a justiça, não a vingança. Entre os pertences de Irma Greze, foi encontrada uma quantia significativa de dinheiro, evidência dos benefícios materiais que ela obteve com sua posição. A execução daquelas 3 mulheres estabeleceu um precedente histórico. Irma Greze, com apenas 22 anos, tornou-se a mulher mais jovem executada sob a lei britânica no século XX. Juntas, elas representaram as únicas mulheres executadas em todos os julgamentos de pós-guerra conduzidos pela Grã-Bretanha, um testemunho da severidade excepcional de seus crimes. A justiça aplicada em Hamelin representava um princípio emergente. A participação em crimes contra a humanidade acarretava responsabilidade pessoal, independentemente de gênero, idade ou posição. Para os sobreviventes, não era apenas punição, mas o reconhecimento formal de seu sofrimento. Para além da forca, permaneciam os rostos ocultos do extermínio e os fragmentos de uma justiça tardia. Aquelas execuções não representavam apenas a punição para os torturadores, mas um reconhecimento formal do sofrimento indescritível que fora imposto. Embora os enforcamentos de Irma Greze, Elisabeth Völkenrath e Johanna Bormann tenham atraído uma atenção particular, aquelas 3 mulheres eram apenas uma pequena parte da vasta engrenagem da morte. No mesmo dia 13 de dezembro de 1945, na prisão de Hamelin, o carrasco Albert Pierre Pouin executou 8 homens condenados nos julgamentos de Belsen, completando um total de 11 execuções em um único dia. Joseph Kramer, conhecido como a Fera de Belsen, encabeçava a lista de perpetradores masculinos. Nascido em Munique numa família católica de classe média, sua trajetória era a de um burocrata transformado em assassino genocida. Sua carreira ilustrava a progressão típica dentro do sistema de campos de concentração, desde sua filiação ao Partido Nazista em 1931 e à SS no ano seguinte. Ele começou como guarda em Dachau, ascendendo a posições de maior responsabilidade em Sachsenhausen e Mauthausen. Serviu como assistente de Rudolf Höss em Auschwitz e finalmente recebeu seu próprio comando em Natzweiler-Struthof, um campo em território francês. Ali, Kramer gaseou pessoalmente 80 judeus, selecionados para uma coleção de esqueletos na Universidade do Reich. Esse episódio, que ele admitiu, revelava seu envolvimento direto, muito além da mera supervisão. Em seu testemunho, ele descreveu com uma precisão perturbadora como as vítimas continuavam a respirar por cerca de meio minuto antes de sucumbir. Em maio de 1944, Kramer foi transferido para Auschwitz-Birkenau,
como comandante de operações, supervisionando o assassinato de dezenas de milhares nas câmaras de gás. Sua chegada a Bergen-Belsen em dezembro coincidiu com o colapso administrativo do campo. Enquanto a população carcerária explodia de 7.300 para mais de 60.000, Kramer presidia sobre condições que causavam entre 250 e 300 mortes diárias. Durante o julgamento, ele tentou se apresentar como um administrador sobrecarregado, negando responsabilidade. Mas essa fachada desmoronou diante da evidência de que ele havia executado pessoalmente prisioneiros por infrações menores, como 2 detentos russos que ele baleou dias antes da libertação por coletarem batatas podres. Ele foi executado junto com o Dr. Fritz Klein, às 12h19. Fritz Klein personificava a perversão da medicina a serviço do genocídio. Nascido em 1888 na atual Romênia, Klein estudou medicina em Budapeste e serviu como médico militar na Primeira Guerra Mundial. Em 1943, foi transferido para a Waffen-SS. Em dezembro, chegou a Auschwitz como médico do campo feminino de Birkenau. Sua função principal era conduzir as seleções, decidindo quem iria para as câmaras de gás. Ele admitiu sua participação, afirmando que sua ordem era separar os aptos para o trabalho daqueles que não eram. Sua perversão moral cristalizou-se em uma declaração infame. Meu juramento de Hipócrates me diz para remover um apêndice gangrenado do corpo humano. Os judeus são o apêndice gangrenado da humanidade. Essa frase revelava a completa distorção da ética médica que permitiu a profissionais como ele reinterpretar o assassinato como uma limpeza social. Franz Hössler, executado logo após, seguiu uma trajetória semelhante. Guarda e cozinheiro em Dachau desde 1933, foi transferido para Auschwitz em 1940, onde supervisionou a execução de 575 prisioneiros e, mais tarde, a eliminação de 168 sobreviventes de uma revolta. Como supervisor do campo feminino de Birkenau, Hössler aperfeiçoou técnicas de engano. Ele dizia às vítimas: "Isto não é um resort de férias, mas um campo de trabalho. Cuidaremos da sua saúde e ofereceremos trabalho bem remunerado." Eram palavras de conforto calculadas, proferidas minutos antes do silêncio definitivo das câmaras de gás. Karl Franzl e Ansgar Pichen, cozinheiros em Bergen-Belsen, representavam outro nível de cumplicidade. Embora sua função principal fosse preparar comida para a SS, ambos foram condenados por atirar em prisioneiros que tentavam pegar restos de comida. Esses assassinatos, cometidos até mesmo na véspera da libertação, demonstravam como a brutalidade permeava todos os níveis da equipe do campo. Wilhelm Dürr, com apenas 24 anos, encarnava a radicalização da juventude alemã. Membro da juventude hitlerista antes de ingressar na SS, ele supervisionou uma marcha da morte do subcampo de Kleinbodungen para Bergen-Belsen em abril de 1945. Durante a marcha, cerca de 30 prisioneiros foram executados. Testemunhas afirmaram que Dürr atirou pessoalmente em vários deles por estarem doentes demais para continuar. Franz Stoffel, comandante do subcampo, compartilhou a responsabilidade por essa marcha mortal. Sua defesa, de que os prisioneiros receberam rações adequadas, contrastava brutalmente com os testemunhos de fome sistemática e execuções sumárias ao longo de 50 quilômetros. Esses 8 homens, juntamente com as 3 mulheres, representavam as diferentes facetas do sistema: administração, medicina, supervisão, logística e vigilância cotidiana. É crucial notar que as 11 execuções em Hamelin foram apenas uma fração dos condenados. Outros 19 acusados receberam penas de prisão que variavam de 1 ano à prisão perpétua. Entre eles, mulheres como Herta Ehlert, sentenciada a 15 anos, e Herta Botte, condenada a 10 anos, mas libertada já em 1951. Vários fatores determinaram essas sentenças. Provas diretas de assassinato geralmente resultavam na pena de morte, enquanto a brutalidade sem mortes documentadas levava a penas de prisão. A hierarquia também desempenhava um papel.
Figuras de autoridade como Kramer enfrentaram um escrutínio maior do que guardas de baixo escalão. A diferença entre os condenados à morte e os sentenciados à prisão gerou controvérsia. Sobreviventes como Eva Tichauer questionaram por que guardas como Herta Botte, conhecida por espancar prisioneiros com varas de madeira, puderam eventualmente se reintegrar à sociedade. Eu a vi espancar uma mulher até quase matá-la, testemunhou Eva. Por que ela merecia viver quando tantos inocentes morreram? A libertação antecipada de vários condenados durante os anos 50 refletiu as novas prioridades geopolíticas da Guerra Fria e o desejo de normalizar as relações com a Alemanha Ocidental. Para muitas vítimas, essas libertações representaram uma justiça incompleta, uma ferida que nunca cicatrizaria de verdade. Os executados em Hamelin eram apenas a camada mais visível da responsabilidade. Centenas de guardas e funcionários administrativos nunca enfrentaram um tribunal, tendo escapado durante as semanas caóticas do fim da guerra. Essa fragmentação judicial inevitável significou que a responsabilidade pelo Holocausto foi julgada de maneira desigual. Ainda assim, as execuções de 13 de dezembro de 1945 marcaram um momento crucial. Pela primeira vez, indivíduos foram processados por sua participação em um sistema genocida. As 11 pessoas executadas em Hamelin pagaram o preço legal máximo, mas sua punição mal começava a tocar a escala inconcebível do crime.